Bom dia, bom dia. Estou aqui para fazer mais um vídeo sobre minha caminhada cristã. Falar agora como se fosse uma última vez, vamos botar assim, né? Para mudar um pouco de assunto, mas falar sobre o rótulo que o crente recebe, né? Como um cristão chato, né? Que todo crente é chato, talvez até inconveniente. E falar uma última questão, né? Sobre esse assunto, que está na Bíblia, por exemplo. Eu não sou bom com citações diversas, capítulos, essas coisas, mas tentei memorizar aqui uma passagem que fala sobre, que é Marcos, né? Capítulo 16, versículo 15, que diz, né, que Jesus pede, né, dá uma ordem, né? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, assim, além do crente fazer por amor, por querer te salvar, por acreditar que você pode viver também no que a gente chama de paraíso, né? Que aqui a gente tem a certeza da morte, que o mundo tem aflição, que tem dor, que tem perda, mas está na palavra, né? Que a gente pode ter a salvação para um mundo melhor se a gente tiver Jesus como nosso Senhor. Então, o crente que acredita na palavra, na Bíblia, no que está escrito, ele entende que tem essa obrigação de levar a palavra para aqueles que não a conhecem e até para aqueles que conhecem, mas que acabaram por não aceitar Jesus. E lógico, todo mundo tem o seu livre-arbítrio de aceitar ou não, né? Então, assim, não é uma questão de impor e muito menos de obrigar, até porque Jesus conhece nossos corações, e se um dia alguém disser, né, que aceitou Jesus sem de fato ter aceitado, ele vai saber no coração e aí não vai ter adiantado nada. Então, assim, o crente, ele precisa fazer, é como se fosse um trabalho. Evangelizar é uma das coisas básicas que um cristão tem que fazer, né? Levar a palavra para a pessoa, dar testemunho. Eu gosto muito de dar o testemunho da minha vida, já falei aqui várias vezes o quanto minha vida melhorou, né? O quanto Deus passou a me abençoar depois que eu comecei a andar no caminho, né, da palavra, depois que eu comecei a obedecer os mandamentos, as ordens de Deus pra gente, da forma que a gente deve viver nesse mundo. E fui criando essa maturidade espiritual, fui melhorando o meu estilo de vida. Então, assim, eu gosto de passar isso porque, para quem não acredita, e às vezes pode achar, de novo, que às vezes é até... Eu falo até por mim, né? Quando eu não tinha ainda me tornado crente, eu era das pessoas que falavam muito também que às vezes o crente é muito bitolado, muito cabeça fechada, esse tipo de coisa. Mas, de novo, o que está escrito na Bíblia está escrito lá, e não foi o crente que escreveu, não foi o cristão de hoje que escreveu, né? Está lá escrito o que pode fazer, o que não se pode fazer, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, e o livre-arbítrio que a gente tem, a liberdade que a gente tem de escolher fazer ou não. E aí, dentro disso, a gente tenta levar um estilo de vida, né, adequado perante a palavra de Deus. E aí é isso, assim, né? Para fechar esse assunto do crente chato, né? O crente, ele tem a necessidade, por amor, por obediência, a evangelizar, a levar a palavra até você, a tentar te salvar, de novo, com todo amor do mundo. Ninguém faria isso e ninguém faz essa questão de tentar levar a palavra para você só porque sem motivo, ou só porque acha que tem que fazer, ou porque quer ganhar um ponto com alguém. Não é assim, é por amor. Então, escute a palavra quando alguém quiser te levar, experimente Deus, e se depois realmente sua vida não mudar para melhor, se você não passar a ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida, eu vou ser um cara que te apoiaria a não seguir, porque não tem como isso acontecer. Deus começa a agir na nossa vida, começa a operar milagres, e é maravilhoso. E esse é o caminho. Então fiquem com Deus, uma ótima semana. Semana que vem começamos com assunto novo. E é isso, vamos que vamos.